Olá, estamos hoje aqui em mais um programa do TV Naik, hoje com o nosso convidado, Dr. Marcos Duarte Siozaki, cirurgião oncológico. Vamos conversar um pouco sobre fatores de risco para o câncer do intestino. Marcos, obrigado pela sua presença. O que é o câncer do intestino? Obrigado por estar aqui, pelo convite, Marcelo. Câncer de intestino nada mais é do que realmente o câncer que desenvolve no intestino, seja ele fino ou grosso, na tripa ou no cólon e no reto. Seria mais ou menos isso, realmente. Certo. Esse tipo de tumor, ele tem, esse câncer, né, tumor maligno, ele tem alguma predisposição por certos tipos de pessoas, alguns hábitos? O que eu devo me atentar, Dr. Marcos? Olha, normalmente o câncer de intestino ele tem vários fatores de riscos, né? Lembrar que fatores de risco não quer dizer que se a pessoa tem esse hábito, ele vai desenvolver a doença. Isso é muito importante. Muitas pessoas têm hábitos e nunca vão desenvolver o câncer, mas aumenta a chance. Então, deles que a gente pode citar tabagismo, etilismo, que seriam iguais para todos, mais vários cânceres, mas incluindo eles, tá? Temos também a idade. A idade, vou fazer um parêntese aqui, porque a idade normalmente é acima de 50 anos, ou quanto mais idoso, mais chance de você ter câncer coloretal ou de intestino. Mas, desde 2003, nós temos uma mudança, né, que você começa a ter câncer coloretal em pacientes mais jovens. Mais jovens. Isso daí está tendo muito, foi primeiro reportado em 2003, só que só teve mais atenção uma década depois, quando teve o seu segundo report, né, em trabalhos. Então, vamos trabalhar como sendo a idade mais avançada, isso talvez fosse para um outro tema, falar de câncer em pacientes mais jovens. Nós temos dieta. Dieta, no caso, hábitos alimentares que tenham poucas fibras, muitas carnes vermelhas, condimentadas, isso já aumenta também o risco. Câncer. O velho embutido, né, Marcos? Sim, sim. Salame, presunto, mortadela, que é muito gostoso, que todo mundo tem essa vontade e se alimenta, mas que predispõe sim. E carne vermelha de uma forma geral, também, junto com processados. Alimentos processados. Uhum. Fatores de riscos também podemos falar, levando em consideração câncer de delgado, câncer de intestino fino, também a maior parte seria tudo isso, mas são duas coisas que são importantes falar, como a doença celíaca, que predispõe a câncer de intestino delgado. Lembrando que câncer de intestino delgado é raro, não é como fino, a tripa, né? Não é igual ao câncer coloretal, que é bem mais prevalente, terceira causa de câncer no mundo, não é. Mas, e também falando da fibrose cística, que é uma doença pulmonar, mas que aumenta a chance de você ter câncer de íleo, final do intestino fino. Então isso é importante. No câncer coloretal também, falando, nós temos hereditariedade, não pode deixar de falar, e causas não hereditárias. Temos os pólipos, temos, falando da hereditariedade, nós temos doenças hereditárias como polipose adenomatosa familiar, que predispõe a câncer de intestino. Nós temos também cânceres não polipóides, HNPCC, né, que é um caso importante. Causas não hereditárias, se lembrar que a maior parte dos casos são cânceres esporádicos, não são hereditários, muita gente pensa que mas não é. A principal causa é câncer não hereditário. Vou fazer uma parêntese, porque alguns casos de HNPCC não são diagnosticados, sim, porque precisa de uma suspeição para você ter diagnóstico, então fica como caso não esporádico. Não. Né? Eu acho importante também as pessoas lembrarem, primeiro, aqui é um programa, nós estamos dividindo o câncer em intestino, lembra? Tem intestino, são várias partes, tem o intestino delgado, que a gente chama que é o fino, que é a tripa. E o colo retal, que é o intestino mais grosso, conhecido como intestino grosso, uma alça intestinal mais calibrosa, responsável pela formação das fezes, entre outras coisas. O que é importante também colocar, com relação ao câncer coloretal, é que muitas vezes demora décadas para formar. Sim.
E isso que as pessoas têm que se atentar, porque a importância da colonoscopia. Eu sei que é um outro assunto esse, mas como você comentou, o pólipo nada mais é que aquela verruguinha encontrada no exame de colonoscopia, que é uma endoscopia por baixo, e que se você for retirar essa lesão, você impede disso se transformar num câncer, né, doutor Marcos? Isso é uma grande chance. E aí, essa que é importante dos fatores de risco. Se você tem uma questão hereditária documentada ou familiar e você vai fazer a pesquisa, então você pode lançar mão da colonoscopia. Marcos, hoje a gente vê que as pessoas, o hábito alimentar está errado. Você me corrige, há 30 anos a pessoa que trabalhava no centro, ela comia um prato feito. Era uma mistura, um feijão, arroz, uma carne, um frango e uma salada. Hoje é um processado embutido. Altas concentrações de sódio, corantes, nitrosaminas, que é um fator de risco direto. Além de mexer com pressão arterial, uma série de coisas, mudou o perfil. E o que aconteceu? A população teve um ganho de peso com isso tudo. Inclusive um problema que nos Estados Unidos foi estudado há mais de 10 anos foi a obesidade infantil nesse aspecto. Isso influencia, a obesidade pode influenciar o tumor do intestino, levando a um fator a mais, né? Não é o responsável, mas um fator a mais, né? Sim, obesidade, sedentarismo, ainda bem que você falou, realmente saiu um Educational Book da ASCO agora em abril de 2020, que fala justamente isso. É uma coisa interessante porque, por exemplo, vou citar o sexo feminino porque foi dados estatísticos. Aumenta em 20% a chance de você ter câncer coloretal em idade mais jovem, em mulheres que têm 5% acima do peso ideal do IMC. Além de aumentar 69% a chance, se você assiste televisão, isso é dado estatístico, 69% aumenta a chance de câncer se você assiste mais de 14 horas de televisão por semana. É um dado deles. Né? Isso traduz em sedentarismo. Exatamente. Sim, é importante. O estilo de vida, o hábito de vida. E a abordagem do câncer do intestino. A cirurgia, às vezes as pessoas têm medo, mas vou operar, vou precisar operar. É um tratamento que nós temos, de uma forma geral, o tratamento principal. Quando se fala em câncer de intestino, na maioria dos casos, excluindo linfomas, entre outros achados à parte, o câncer típico, nós chamamos muitas vezes conhecido como adenocarcinoma, ele é cirúrgico, o tratamento curativo. Quando indicado é curativo? Marcos, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a cirurgia. Pode ser feita por todas as idades, desde que tenha condições clínicas do paciente. Né? Isso é interessante as pessoas saberem que é o tratamento principal com um cirurgião oncológico. Sim. No caso, um médico com especialização em tratamento de pacientes com câncer, e o tratamento multidisciplinar é muito importante, né? Você vê que não é só seu cirurgião que vai lhe curar, é um tratamento que você tem uma avaliação completa. No caso, só a cirurgia em cânceres iniciais pode ser que seja até um tratamento curativo, mas não é a realidade nossa. Nós não temos diagnóstico precoce, então faz-se necessário muito a adjuvância, conversar cirurgião, oncologista clínico e às vezes o radioterapeuta. No caso de câncer de reto, isso faz muita importância. Cirurgia às vezes não é não é o primeiro passo no tratamento. Você tem que ter uma visão geral de tudo isso. Muita gente chega no consultório pedindo: doutor, você vai me operar? Eu falo assim: calma. Você tem que dar um freio de mão e dizer assim: vamos primeiro passar com o oncologista. Eu acho que você tem que primeiro fazer um tratamento antes de operar. E não simplesmente entrar na cabeça: não, eu tenho câncer, eu tenho que operar. Às vezes tem que ter esse feeling do tratamento. Uma questão que se bate muito é a questão da obesidade, voltando, né? São vários tipos de câncer relacionados à obesidade. E são várias as teorias. Entre as teorias, o que as pessoas têm que mais ter atento é a gordura abdominal. A gordura abdominal é uma gordura extremamente maléfica, porque ela há uma transformação, ativação de certos hormônios periféricos que podem estar influenciando na carcinogênese, ou seja, no desenvolvimento do câncer.
E uma outra questão é a atividade inflamatória que essa gordura dá, que também pode. Então são várias teorias aí que são discutidas e que merecem um estudo e uma ampliação maior disso aí. Uma coisa que você falou importante mesmo, doença inflamatória, né? Doença de Crohn, fator de risco para doença de câncer de intestino delgado e grosso, retocolite ulcerativa. Lembrar que doença inflamatória intestinal não é síndrome do colo irritável, como o pessoal pensa, né? Fala assim, eu tenho síndrome do colo irritável, então eu tenho predisposição a câncer. Não é isso. São doenças inflamatórias, nomeando, né? Doença de Crohn, retocolite. Você ter câncer previamente também predispõe a câncer coloretal, né? E, às vezes, câncer que não é coloretal. Temos que lembrar da síndrome de Lynch. Então, muitos pacientes que têm câncer de endométrio, mulheres com câncer de endométrio, que desenvolvem um segundo primário em cólon e pensam que é totalmente separado, enquanto que, na verdade, são relacionados a uma síndrome. Né? Doutor Marcos, eu sou um paciente, estou chegando no seu consultório, você me operou, eu estou bem, vou fazer meus controles. O que eu devo falar para os meus familiares? Por exemplo, se eu tiver 2 irmãos de 50, um de 60 anos, eu tenho 48, tive um tumor no intestino, um adenocarcinoma de sigmoide, operado, resolvido. Na parte disso, é importante orientar os familiares que exames eles têm que fazer, independente da questão de hereditariedade do tumor ser baixo no tumor no intestino, é uma porcentagem pequena dos casos, mas tem um aspecto familiar de sempre investigar. Isso é importante, a gente costuma orientar. Como você aborda essa parte? Artigos mais recentes falam que realmente o principal fator de risco é você ter história familiar de câncer. Então isso é muito importante você passar numa consulta. Falar assim, olha, eu tenho familiares com câncer X, Y, Z. Para o médico poder pensar se isso não faz parte de uma síndrome, né, familiar. Isso é muito importante também você citar. E, logicamente, passar para os familiares e falar assim, olha, eu tive, e seguir as orientações médicas, no caso, para investigação ou busca ativa de pacientes. Às vezes, olha, encaminha ele porque ele precisa passar por uma entrevista. Às vezes, nem sempre só fazer exame, mas passar por uma entrevista, ver sinais e sintomas é mais importante também. Então, doutor Marcos, além de nós entendermos que os hábitos, como até o sedentarismo, a obesidade, o tipo de alimento que nós comemos, extremamente processados, embutidos, né? Excesso de carne vermelha, tudo isso faz uma gama de problemas, mas o que nós temos que entender também é que as pessoas que têm câncer de colo retal, os seus familiares fazerem a investigação preventiva, né? Uma avaliação inicial preventiva, para observar se não há nenhuma lesão, ou às vezes um pólipo, que poderia demorar 5, 10, 15, até 20 anos para se transformar num câncer. Sim, essa patogênese de adenoma, displasia e câncer já é bem... essa patogênese é bem descrita, né? E essa realmente dura anos para fazer isso. E nem todos os pólipos são predisponentes a câncer. Então você pode pensar que um pólipo amatoso não vai ter essa complicação. Outro fator de risco que eu lembrei também, que apesar de pouco citado, mas tem a radiação. Radiação, sim. Isso já é pessoal que gosta de fazer exames, alguma coisas relacionadas, tomografias em excesso, em pacientes jovens. Isso predispõe porque você tem mais chance de mais tempo de vida, de exposição para que desenvolvimento um câncer. Então exames indiscriminados, principalmente em pacientes mais jovens, predispõem a câncer, também não só coloretal, como outros lugares, também pode ter. Olha, e uma situação importante, que as pessoas vivem mais, a nossa curva de faixa etária, antigamente era uma pirâmide, hoje não, nosso ápice ele é bem largo, pacientes de 80, 90, hoje eu atendi uma senhora de 91 anos, Marcos, um controle de um tumor urológico, ela está bem 91 anos e veio dirigindo aqui, né? Sim. Nós tivemos uma situação difícil há 6 meses, ela está bem, e o que eu vejo? Muitos homens vão ter câncer de próstata e não vão ser elegíveis para cirurgia. O câncer de próstata tem
seus tratamentos, suas modalidades. E ele pode se irradiar, pode fazer irradiação através da radioterapia, combinado com outros tratamentos ou não. E ter um tratamento curativo, ou pelo menos uma sobrevida que viva o resto de sua vida. A questão muito bem colocado, a irradiação da pelve pela radioterapia pode induzir a tumores de reto. Sim. Tanto que é importante que você faça controles proctológicos nesse aspecto. Então, ou seja, quanto mais vive, quanto mais tratamento de outros tumores, você sempre tem que ficar atento. Né? Sim. Não estamos falando que todo tratamento tem suas nuances, e por isso que o médico especialista em oncologia tem que sempre atentar para isso. Não estamos falando que a radioterapia é ruim, né? Deixar bem claro. Ele serve, como você falou, para tratamento de outros cânceres, inclusive curativo algumas vezes, ou pelo menos um tempo livre sem doença. Sim. Né? Poder falar cura, às vezes é meio difícil falar cura, às vezes. Mas não estamos dizendo que radioterapia é ruim. É bom deixar isso bem claro para não pensar que, então eu não vou fazer rádio porque eu tenho medo disso se transformar em um câncer de outro lugar futuramente. Sim, não se pode nunca deixar um tratamento pelo efeito. Concordo plenamente. Ô Marcos, nós estamos aqui encerrando nosso programa no TV Naik. Queria agradecer muito a sua presença aqui conosco. Quiserem deixar os seus comentários, o like aqui embaixo. Sugestões também de temas, nós estamos abertos aqui. Um grande cirurgião oncológico, formação, experiência internacional, que está aqui na nossa região, está aqui no Naik conosco, e é um grande proveito. Dr. Marcos, o Naik agradece a presença mais uma vez sua, você que é dessa família aqui conosco, e as suas considerações finais. Primeiramente, eu queria agradecer de novo o convite para poder falar um pouco sobre isso e falar um pouco mais da especialidade em si, da cirurgia oncológica, e falar um pouco, tentar pelo menos passar um pouco mais de mensagens para levar para casa sobre sedentarismo e obesidade e história familiar realmente de câncer, que são os principais fatores de risco, e passar com um profissional com especialidade em oncologia para dirimir exames para se fazer e conduta a ser tomada. Obrigado. Encerramos mais um.